Olá, meus amigos e irmãos de todo o Brasil, eu sou o pastor Pedro Eustáquio e estou aqui mais uma vez para poder chegar até você através do nosso canal, Você e o Seu Mundo. E estamos aqui para tratar daqueles assuntos que nós sempre temos anunciado para vocês, que é sobre o bem-estar mental, sobre as emoções, sobre suicídio, sobre angústia, depressão, solidão, mas tudo isso nós queremos tratar com você dentro da Palavra de Deus. Hoje eu estou com um tema muito importante, está lá em São Lucas, no capítulo 15, eu tenho como o texto de hoje o versículo 13 e também o versículo 22. E lá nós estamos, é claro, diante da maravilhosa parábola do filho pródigo. E baseado nessa parábola, eu peguei um tema que eu quero que você fixe nele nesse dia. O tema é: não é possível viver dissolutamente dentro da casa do Pai. Por que é que eu estou dizendo isso para você? Primeiro vamos dar uma lida, pelo menos para a gente poder ver o que nós estamos tratando hoje. Em Lucas capítulo 15, no versículo 12, está escrito assim: mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe, a parte dos meus bens. E então ele disse para que ele repartisse esses bens com os dois filhos. No versículo 13, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Esse é o tema que eu quero falar para você hoje. O filho pródigo desperdiçou seus bens num país distante, vivendo dissolutamente. A parábola do filho pródigo, ela está entre outras duas parábolas que Jesus contou lá no capítulo 15 do livro de Lucas. E essa parábola sempre fala da dracma perdida, a ovelha perdida e agora o filho perdido. Nós queremos tratar com vocês o que estava acontecendo internamente com o filho pródigo, o filho mais moço, o que estava passando na cabeça dele, que, por incrível que pareça, é a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Eu quero começar, primeiramente, detalhando com você sobre a palavra dissoluto. Olha só o que eu encontrei. Porque Jesus disse que aquele moço partiu para uma terra para viver dissolutamente. A palavra dissoluto é um particípio que significa dissolvo no latim. É um adjetivo, né? Significa, na verdade, além de ser um particípio, a palavra dissolvo significa dissolver, desunir, destruir. É um adjetivo substantivo que indica dissolvimento, desfazimento, destruição de alguma coisa. No campo do comportamento, a palavra dissoluto demonstra irresponsabilidade, ou seja, viver dissolutamente demonstra irresponsabilidade, desobediência, desregramento, descontrole e não está debaixo de nenhuma autoridade. Olha o que a palavra dissoluto significa. Vamos agora olhar no campo da moral. No campo da moral, a palavra dissoluto significa devassidão, libertinagem, mundanismo. Olha só como nós estamos aí dentro desse texto, né, encontrando essa palavra dissoluto. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o filho pródigo, o filho mais moço daquela família, Jesus diz que ele resolveu sair da sua casa para viver uma vida dissoluta, ou seja, viver dissolutamente.
No campo da psicologia e do bem-estar emocional, nós vamos encontrar um filho, um jovem insatisfeito, desconfortável com o ambiente, ansioso para sair daquele ambiente, pois a Bíblia diz que assim que seu pai fez a partilha, ou seja, assim que ele tomou posse daquilo que era seu, da sua herança, a Bíblia diz que não demorou muito, ou seja, rapidamente, aquele moço tomou a decisão de sair daquela casa. Ele estava ansioso, ele estava preocupado, ele estava pronto para sair daquele ambiente. E no campo do bem-estar emocional, nós podemos ver que ele também estava depressivo, porque o estilo de vida que ele estava levando dentro da casa do seu pai estava o deixando depressivo. Agora, será que o ambiente que ele estava vivendo era ruim? Será que o estado, o estilo de vida que ele estava levando era ruim? Vamos ver se era ruim. Provavelmente o filho pródigo era um jovem adulto, entre 18 e 24 anos. Por que eu digo isso? Porque se você olhar na história, naquela época a pessoa se tornava adulto aos 30 anos, mas na grande maioria das vezes não. Antes disso eles tinham essa liberdade para tomar uma decisão como essa que o filho pródigo tomou. Hoje em dia, nós vemos que o Brasil, não somente o Brasil, mas no mundo inteiro, há uma questão muito problemática com os adolescentes, com os jovens. Eles querem sair muito cedo de casa. E não bastando isso, o Ministério da Educação, as organizações governamentais que cuidam do jovem, do adolescente, eles também têm trabalhado para poder tirar, para fazer com que esses jovens passem a viver dissolutamente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olha o que eles querem, o que as instituições fazem, as organizações que cuidam dos menores de idade. Eles acreditam que essas jovens, esses adolescentes, eles têm que ter mais liberdade. Eles devem sair das suas casas. A partir de 12 anos, eles já podem até escolher sair de casa, segundo alguns projetos de leis que existem lá em Brasília. Veja bem, estão querendo tirar os jovens de dentro de casa, estão querendo colocar eles na rua, mas colocar onde? Porque normalmente, quando esses jovens saem das suas casas, mesmo contra a vontade dos seus pais, para onde eles vão? Eles vão para um ambiente muito mais inseguro e muito mais duvidoso. E ali eles começam a viver uma vida dissoluta. Eles não têm os pais para poder prestar respeito e estar sob autoridade. Eles não respeitam as autoridades na rua. Eles começam a usar drogas. Eles começam a fazer sexo muito cedo, não é? Eles adquirem muitas responsabilidades que eles mesmos não podem carregar e acabam a sua vida exatamente como o filho pródigo. Isso não são palavras minhas, não. Eu não estou inventando. Olha só para vocês verem. A última pesquisa, uma das últimas pesquisas que saiu no ano 2018 a respeito dos jovens no Brasil, ela dá conta que existem 5 problemas que está atingindo a vida dos jovens. Por exemplo, eles descobriram, isso quem está dizendo são os especialistas em comportamento que estudam isso. Olha só, eles estão dizendo, número 1, os jovens querem que os pais digam não para eles. E os pais não estão dizendo não. Os pais estão acompanhando a mídia, acompanhando o que está sendo ensinado nas escolas. Não, filho, você pode fazer o que você quiser, mas não. Os filhos não querem isso. Os jovens, eles precisam de alguém para dizer não para eles. Não é? Número 2, eles estão buscando uma aprovação dos mais velhos. Eles querem que você aprove aquilo que eles estão buscando. Mas depois de uma discussão, de uma busca, de uma orientação, de uma pesquisa, né? Não é somente dizer não para eles, ou somente não aprová-los, mas você ter um diálogo com eles. Eles estão buscando isso.
3. Eles querem a sua orientação, mas não orientação dos pais segundo a expectativa deles. Eles querem uma orientação na expectativa do jovem, para o futuro, para a segurança deles, para a sua educação. E número 4, eles ainda não têm ideia muito bem do que eles querem, não sabem o que vão fazer, o que vão estudar, o que vão ser, que caminho seguir. E número 5, eles estão... normalmente eles são tratados com desprezo quando eles buscam alguma dessas respostas, ou na família, ou com os pais, ou na escola, porque as pessoas não estão dando as orientações corretas. Não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, relevantes que têm mostrado isso. Eu frisei esse texto do Filho Pródigo para falar para você também a respeito da igreja. A igreja também não está sabendo o que fazer com os jovens. Olha só, nós acabamos de assistir a igrejas importantes levando o carnaval para dentro das igrejas. E há alguma coisa errada contra isso? Não, mas a busca é que está errada, não é? Não precisa levar o carnaval para dentro da igreja para o jovem poder entender que aquilo é lícito, que aquilo é bonito, que aquilo pode se fazer desde que esteja na presença de Deus. Não, o carnaval não é uma coisa boa. O carnaval não tem assim algo positivo para oferecer a não ser uma vida dissoluta. Por que a maioria das pessoas gostam do carnaval e fazem carnaval durante 15, 20 dias? Porque eles vivem dissolutamente. É no carnaval que você pode beijar as pessoas. É no carnaval que você faz sexo com gente que você nem conhece. É no carnaval que você bebe até cair no chão e não é repreendido por ninguém. Todo mundo grita, é carnaval, é carnaval. É no carnaval que você veste a roupa que quiser. Se você é homem, veste a roupa de mulher. Se é mulher, veste a roupa de homem. Se você é gay, se você não é gay. Por quê? Porque é uma vida dissoluta. Você não tem que prestar contas. Você não tem responsabilidade com nada. Por isso que o carnaval é interessante, porque leva uma vida dissoluta. Lembra, o filho pródigo saiu da casa dos pais para viver uma vida dissoluta. E eu estou dizendo isso para vocês, não é uma crítica, é uma reflexão para você entender que as igrejas não têm que estar buscando o carnaval para levar para dentro da igreja. As igrejas, os pastores, aqueles que pregam a palavra de Deus, não têm que ir atrás da política, não é? Ou você é político ou você é pastor. Agora, eu não estou dizendo para você ser apolítico, não entender nada de política, não se interessar, não é isso. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que serve a Deus, você não tem que estar mexendo com política, porque a política é enganosa, ela é palha, ela é constituída por meio de mentiras, por meio de promessas que não vão ser cumpridas. Então, você tem que decidir, né? Porque não é a política que tem a resposta para os anseios da alma do homem no dia de hoje. Você entendeu? Não adianta misturar as coisas, não é? Nós estamos aqui para te orientar, para você saber em que mundo você está vivendo e qual é o seu mundo no dia de hoje. O mundo que o filho pródigo estava vivendo, agora eu quero retornar essa minha fala, era perfeito. Ele vivia dentro de uma casa, ele tinha as roupas distintas, ele tinha o anel de autoridade, que a roupa demonstrava que ele pertencia a uma família. O anel demonstrava que ele tinha autoridade dentro da casa dele. Ele era livre para poder tomar decisões junto com os seus pais. E a sandália significava liberdade. Naquela época, os servos, os escravos não
usavam calçados. Só usavam calçados aqueles que eram livres, que eram da família, que pertencia a um povo, a uma família, a uma nação, que tinha propriedades, que tinha terra. Então ele poderia usar as sandálias. Olha o ambiente que o filho pródigo estava vivendo, mas ele achou tudo aquilo uma chatura, achou aquilo aqui horroroso, deixou ele deprimido, ansioso, e ele saiu para viver uma vida dissolutamente. E eu pergunto para você, por que o pai permitiu que ele saísse para viver uma vida dissoluta? Porque não é possível viver dissolutamente dentro da casa do pai. Viver dentro da casa do pai tem que cumprir regras, tem que ter responsabilidade. Viver dentro da casa do pai, você tem que saber conviver com os seus irmãos, com os seus parentes, você tem que saber conviver com os empregados, com os servos, você tem que saber respeitar todos os relacionamentos que estiver dentro da casa, não é? E você tem responsabilidade, você tem que ter coerência, você tem que ter critério, você tem que ter respeito para viver dentro da casa do pai. E para viver dentro da casa do pai, você tem que vestir o vestido da casa do pai. Você tem que usar o anel de autoridade de dentro da casa do pai e usar as sandálias da liberdade dentro da casa do pai e viver debaixo de autoridade. Foi isso que cansou o filho pródigo, fez ele para o mundo para viver dissolutamente. Mas viver dissolutamente, com irresponsabilidade, sem critérios, sem estar debaixo de alguma autoridade, vale a pena? A história, a parábola do filho pródigo nos mostra que não. Eu sei que a parábola do filho pródigo fala sobre o perdão, sobre o resgate, né? Sobre a compreensão da perda, mas tem muitas outras mensagens que ela fala. Mas nesse dia eu escolhi falar para você sobre viver dissolutamente. Quando você falar para o jovem dentro da igreja, não faça sexo antes do casamento, não vá para as baladas e beber, né, no sábado, na sexta-feira, e ficar bêbado e usar drogas, não saia por aí para viver uma vida desregrada, irresponsável, não é? Você está falando isso com ele por quê? Porque se ele decidir por uma vida assim, é uma vida dissoluta. E uma vida dissoluta não pode ser vivida dentro da casa do Pai. E para terminar a minha fala, quando aquele jovem pródigo voltou, que ele chegou na casa do Pai, o que o Pai disse? Traga-lhe as vestes. Ele voltou para vestir de novo as vestes que dava a distinção, mostrando que ele tinha uma família, que ele tinha alguém que amava ele, que ele tinha uma casa, que ele tinha um lugar para ficar. Traga-lhe um anel. O anel dava a ele, restituía a ele o direito de ser parte da família. Traga-lhe as sandálias e coloca nos seus pés, porque as sandálias davam a ele o direito de ser reconhecido como uma pessoa livre e não um escravo. Deus não quer escravos para servi-lo hoje. Deus não quer pessoas que sirvam a Ele por causa de outra coisa. Eu sirvo a Deus porque Ele me curou. Eu sirvo a Deus Pai porque Ele me deu um apartamento. Eu sirvo ao Senhor porque Ele abençoou a minha vida financeira. Não. Isso é vida de escravo. Escravo trabalha porque o seu Senhor lhe dá comida. Escravo serve porque o seu Senhor lhe dá um lugar para dormir. Mas Deus, o nosso Pai, é muito mais do que isso. Tanto é que Ele disse na sua palavra lá em São Mateus, no versículo 6, não é? No versículo 6, no capítulo 6, versículo 22 em diante, quando ele fala: olha as aves do campo, quem cuida delas? Não é? Olha os lírios do campo, nem Salomão vestiu como elas são tão lindas, não é? Quem cuida? Deus tem muito mais do que isso.
Ele te quer como um adorador, um servidor livre, ou seja, você adora ao Senhor, serve a Deus na casa do Pai, não é? Você veste as vestimentas de Deus, você usa o anel de Deus, você calça as sandálias de Deus, que inclusive a Bíblia diz no Novo Testamento que as sandálias hoje significa os calçados para levar o Evangelho do Senhor a todas as pessoas. Volte para a casa do Pai, deixe a sua vida dissoluta e passe a viver novamente com todos os direitos que você tem na presença do nosso Deus. Então saia dessa depressão, saia dessa ansiedade de querer sair de dentro da casa do Pai. Não é? Esse desejo de largar a casa do Pai, você está tão bem aqui, os irmãos cuidam de você, você tem uma família, você tem um povo que ora em seu favor, que busca pela sua vida, pela sua família, que preza pela tua salvação, mas vem aquela ansiedade que bateu no coração do filho pródigo, de ir para o mundo, de pular carnaval, de mexer com política, de ir para as baladas. Essa ansiedade, esse desejo, essa depressão que entra no coração da pessoa é para tirar ela de um lugar, de um ambiente que ela está confortável, está segura e não está reconhecendo. Reconheça o seu lugar dentro da casa de Deus. É por isso que você não vive dissolutamente, porque você escolheu ficar na casa do Pai. Deus te abençoe, muito obrigado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.